Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aí de volta depois de 4 anos desde o nosso último vídeo e estamos de cara nova com um novo nome para o canal, o Me Ajuda Professora Carol, e decidi retornar justamente por causa de vocês, que desde aquela época até hoje continuam deixando aí comentários super positivos, cheios de carinho, dizendo o quanto os vídeos ajudaram vocês a estudar para uma prova, para uma atividade, enfim, para ajudar na revisão de vocês durante os estudos. E esse vídeo em especial eu quero dedicar ao Henrique. Deixou vários comentários nos meus últimos vídeos, falando o quanto tinha ajudado ele a se preparar para as provas e que ele estava com algumas dúvidas e queria aí que eu falasse um pouquinho sobre o sistema respiratório. E aqui eu estou. Então, hoje a gente vai falar como que o ar entra no nosso corpo. Para começar, a gente precisa entender o que é o sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório ele é um conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio e pela eliminação do gás carbônico. Então, ele vai ser responsável justamente por todo esse processo, desde o momento que a gente faz a absorção do oxigênio dentro do nosso corpo, até o momento que vai ser eliminado o gás carbônico. E para isso tudo acontecer, a gente precisa de várias partes aí trabalhando, e é delas que nós vamos falar agora. Porque o sistema respiratório, ele é formado desde vias respiratórias até os pulmões. E esses órgãos, eles vão sendo compostos por cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, os brônquios, e a gente vai aí conhecer cada um deles. Estão preparados? Então, vamos lá. Começando aí pelas cavidades nasais. O que são as cavidades nasais? Bom, elas são dois condutos paralelos que elas vão começar nas nossas narinas e elas vão terminar na faringe. Então, elas iniciam aqui no nosso nariz e vão aí até o início da faringe aqui nessa região. E essas cavidades nasais, elas são feitas aí por mucosas, e além dessas mucosas, a gente também tem os pelos que atuam como filtro no ar. E aí vai reter todas as impurezas, os germes, para garantir que o ar chegue limpo no nosso pulmão. E isso vai, funcionar de que forma? A partir do momento que o ar entra pelas cavidades nasais, ele vai seguir para a faringe. A faringe é a primeira parada, aí do ar, depois que ele entra pela narina, e ela vai servir como uma passagem, tanto para os alimentos como para o ar. Por isso que é importante, a gente respirar pelo nariz e não pela boca, principalmente ali nos momentos que a gente está comendo, a gente nem consegue respirar e comer ao mesmo tempo, mas ela serve aí como essa passagem, tanto como para o ar como para os alimentos. E logo depois que o ar passa pela faringe, que fica aqui nessa região onde vocês podem ver, ele vai para a laringe. O que é a laringe? Nada mais é do que um órgão que conecta a faringe à traqueia, que vai ser o próximo órgão que nós vamos ver. A laringe fica aqui nessa região, onde eu estou aqui mostrando para vocês, e é onde também ficam as nossas cordas vocais, que vai ajudar a gente a falar, a cantar, dar risada, enfim. Então, fica aqui nessa região. Bom, logo em seguida, a gente tem a traqueia. A traqueia, ela fica situada logo abaixo da laringe e é nela que o ar vai ser aquecido, umidificado e filtrado. Como vocês podem ver, ela fica nessa região aqui. Ela é um tubo bem forte e flexível que vai fazer com que o ar chegue até os pulmões. Ela é constituída aí por vários anéis de cartilagem, que são essas voltinhas aqui que a gente tem, que vai levar aí o ar até os pulmões. Depois da traqueia, a gente tem os brônquios. O que são os brônquios? Elas são duas ramificações que partem da traqueia e que vai penetrar os pulmões. E elas são divididas aí depois em ramos menores. Então, a gente tem aqui nos brônquios, também formados por anéis cartilaginosos, e eles vão penetrar os pulmões, dividindo-se aí em vários ramos menores e que vão ser distribuídos por toda essa área. E o que vem aí na sequência dos brônquios, que faz parte dele também?
são os bronquíolos e os alvéolos. O que é cada um deles? Bom, os bronquíolos, eles são ramificações terminais dos brônquios. Tá, mas o que significa isso? Bom, essas ramificações terminais, essa parte aqui, como vocês podem ver, menor, né? A gente tem aí os brônquios vindo como se fosse uma parte mais grossa, e quando elas vão afinando, essas ramificações menores, elas se tornam os brônquios. E no final de cada um desses brônquios, a gente vai ter aí os alvéolos. Eles se encontram nessa região e eles são muito importantes. Então, por que que tanto os brônquios como os alvéolos têm um papel crucial? Porque, primeiro, os brônquios vão levar o ar até esses alvéolos e é nessa região que ocorre aí a transferência do oxigênio, né, aí que vai percorrer por todo o sangue, todo o nosso corpo, para o dióxido de carbono, o gás carbônico que depois nós vamos estar eliminando aí através da nossa respiração também. E tudo isso ocorre onde? Bom, tudo isso vai ocorrer dentro dos pulmões, né, que são aí os nossos órgãos esponjosos que ficam dentro da nossa caixa torácica e são eles os responsáveis por essa troca, né, do oxigênio em gás carbônico, por meio da respiração. E cada pulmão, ele vai ser aí envolvido por uma membrana e dentro dele tem várias terminações que são os que a gente acabou de falar, alvéolos. Então, dentro do pulmão, a gente tem toda essa estrutura e aí que realmente, vamos dizer assim, a magia acontece. Bom, vamos fazer uma rápida revisão, né, de todo o caminho do ar. Então, o ar, ele vai começar aí entrando pelas narinas, ele vai passar pelas cavidades nasais e aí ele vai seguir em direção à faringe e depois seguindo para a laringe. Depois nós temos aí a conexão com a traqueia, que vai ser onde o ar ele vai ser, lembra, aquecido, umidificado e filtrado. Depois passar para os brônquios, onde possui ali as duas ramificações, que vão aí se dividir em ramos menores, penetrando dentro dos pulmões. E esses ramos menores são os bronquíolos, e no final desses bronquíolos nós temos os alvéolos, tudo isso dentro dos nossos pulmões, onde vai ocorrer aí a troca do oxigênio em gás carbônico, tudo isso por meio da respiração. Então, é esse todo o caminho que o ar percorre a todo momento. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, uma animação de como esse processo ocorre. Como vocês podem ver, o ar vai entrando ali através das narinas, vai percorrendo toda a extensão dos órgãos no quais nós falamos, ocorre ali o processo da transformação de oxigênio e depois gás carbônico, e aí ele retorna sendo eliminado. Bom, agora que você já sabe como funciona o sistema respiratório, respira aí bem fundo e agradece ao seu corpo por trabalhar bem direitinho. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui embaixo, comenta, se inscreva no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos, compartilha com os amigos que também estão estudando esse tema e me conta, né, o que você achou mais interessante, se tem mais algum tema que você gostaria de ver por aqui, às vezes você está aí perto de alguma prova, tem dúvida em alguma coisa, quem sabe aí sua próxima dúvida esteja aqui no canal no próximo vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!